Bom, pessoal, então nessa aula nós vamos ver agora como que funcionam as listas em Python. Então, o que é uma lista? Uma lista ela é uma estrutura de dados composta por itens organizados de forma linear, na qual cada um pode ser acessado a partir de um índice que representa a posição na coleção, iniciando em 0, tá? Então, uma lista em Python, turma, é algo desse tipo. Vou desenhar algo aqui parecido com aquela nossa memóriazinha que a gente vem vendo ao longo do curso. Deixa eu ver aqui, um retângulo, né? Vamos lá. Então, o que é uma lista em Python? Eu tenho aqui, ó, uma lista, tá certo? E tenho vários elementos. Então, vou colocar aqui as posições, né? Então aqui, pessoal, por exemplo, eu vou colocar números aqui na minha lista. 5, 2, 4, 6, 1, 3, 8. E aí cada elemento, como está falando aqui, eles são organizados de forma linear, tá? E cada elemento pode ser acessado por um índice que representa a posição na coleção iniciando em 0. Então esse é o elemento 0, esse aqui é o elemento 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Então, se eu quiser acessar um elemento da minha lista, então eles estão dispostos aqui de maneira linear, e se eu quiser acessar um elemento da lista, eu quiser recuperar um elemento da minha lista, eu recupero pelo índice. Então, quem é um elemento de índice 2? É o 4. Quem é um elemento de índice 5? É o 3. Quem é um elemento de índice 0? É o 5. Tá? E aí, como que eu crio uma lista em Python? Em Python, a lista é representada por uma sequência de objetos separados por vírgula e dentro de colchetes, tá? Então, voltando aqui, exemplo de uma lista vazia. Se eu quiser, eu posso criar uma lista vazia em Python, tá? Então, o que é uma lista vazia? Como ela é representada por colchetes, os elementos separados por vírgula, se eu abrir e fechar um colchete, isso é uma lista vazia. Mais tarde, quando a gente começar a trabalhar com listas, vocês vão ver que a gente usa essa lista vazia de vez em quando. Às vezes a gente precisa dela. Então, se eu executar aqui, ó, ele imprime aqui a lista vazia, que é só abrir e fechar o colchete. E nessas listas, em Python, elas podem ser formadas por elementos de um único tipo ou elementos de tipos diferentes. Então, nesses exemplos aqui, ó, vocês observarem, aqui eu estou criando uma lista. Ó. Abre um colchete, aí coloquei ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fechei o colchete. Então, essa é uma lista de números. Já essa outra lista aqui, que eu chamei de lista str, eu coloquei uva, maçã, abacaxi. Então, aqui são strings, ó, que eu estou representando entre aspas. E tem uma lista mista, que eu coloquei aqui, ó, 2.5, que é um float, 8 é um inteiro, 10 é outro inteiro e casa é um string. Aí é uma lista mista. Então, eu vou imprimir aqui, né? Mandei imprimir, então aqui estão as minhas listas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Uva, maçã, abacaxi, 2.5, 8, 10 e casa. Tá? Em outras linguagens de programação, para quem já programou em outra linguagem de programação, normalmente isso não é permitido, a questão da lista mista. Em outras linguagens a gente costuma chamar de vetor, por exemplo, em C, em Java, e o vetor ele é o que a gente chama de uma estrutura de dados homogêneos, porque a gente só pode armazenar dados do mesmo tipo. Python permite você armazenar dados de tipos diferentes. Eu, particularmente, nunca usei essa lista de dados mista aí. Eu normalmente uso listas do mesmo tipo, mas se for preciso em algum momento, vocês verão aí ao longo dos problemas que vocês enfrentarão aí nos trabalhos de vocês, tá certo? Os elementos de uma lista, eles podem ser acessados individualmente por meio dos seus índices, como eu mostrei naquele exemplo que eu desenhei lá no começo. Então observe aqui, ó, vou mandar imprimir as 3 listas que eu criei e vou acessar os elementos aqui por meio dos índices. Então, ó, deu um erro aqui que é de propósito, já já eu vou explicar. Então, quem é a lista num? É 1, 2, 3, 4, 5.
a lista STR, uva, maçã, abacaxi, e aqui a minha lista mista. Então, quando eu peço para acessar a lista num índice 2, lembrando que os índices começam no 0, ó, pessoal, minha lista num está aqui, ó. Então, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1 e esse aqui é o 2. Então, lista num índice 2 é o número 3, que foi impresso aqui. Aí aqui, ó, lista STR1. Então, minha lista STR é essa, da uva, maçã, abacaxi. O índice 0 é esse, o índice 1 é maçã. Aí ele imprimiu maçã. Aqui eu estou mandando imprimir o meu lista mista índice 0. Índice 0 é o primeiro elemento da lista mista, então é o 2.5. Aí aqui, turma, um caso interessante, tá? Que é, eu estou usando dois índices, tá bom? Lista STR02. Então vamos por partes aqui. Quem é lista STR0? Lista STR0 é o elemento de índice 0 da lista STR, que é quem? Uva, tá? Acontece que uma string, né, que é um conjunto, uma cadeia de caracteres em Python, ela, por si só, ela é uma lista, tá? Então, meu lista STR índice 0 é quem? É uva, correto? Tudo bem? Só que essa string uva eu posso enxergar como sendo uma lista também formada pelos caracteres U, V e A, tá? Vou colocar aqui as aspinhas. Então, a minha string é uma lista também. Então, eu posso acessar os caracteres da string usando o índice. Esse aqui é o índice 0, esse aqui é o índice 1 e esse aqui é o índice 2. Então, lista STR, essa aqui é a minha lista STR0. E a lista STR02 é esse caractere aqui, ó. Então, é o A que ele imprimiu aqui. Certo, turma? E por último, eu tentei acessar o lista num 5. Mas olha aqui quem é o meu lista num. Meu lista num, ele tem 5 elementos, só que como os índices começam no 0, então aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, não existe lista num índice 5. Só vai até 4, que começa no 0. Então, o que deu aqui, ó? List index out of range. Índice da lista fora da faixa, porque a faixa vai de 0 a 4. Tá certo? Então, voltando aqui, existem várias funções e métodos para a gente trabalhar com as listas, tá certo? Então, por exemplo, o comprimento de uma lista. Existe uma função para eu determinar o comprimento de uma lista, que é a função len, de length, né? Que é o comprimento. Então, por exemplo, minha lista mista é essa aqui, né? 2.5, 8, 10 casa. Aí eu mandei imprimir, ó, len lista mista. Aí ele vai me dizer quantos elementos tem na lista mista. São 4 elementos. Eu posso concatenar duas listas com o operador mais. Se eu colocar uma lista mais outra lista, ele concatena, ele junta duas listas. Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos juntar aqui a lista num com a lista STR. Ó. Lista num é essa, lista STR é essa aqui. Então, quando eu coloco nova lista recebe lista num mais lista STR, então ele vai adiciona os elementos da lista STR ao final da lista num. Aí minha nova lista fica 1, 2, 3, 4, 5, uva, maçã, abacaxi. Eu posso replicar uma lista, pegar a lista e repetir ela ao final dela mesma com o operador vezes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, minha lista STR. Deixa eu executar aqui. Minha lista STR é uva, maçã, abacaxi. Eu fiz nova lista 2, recebe lista STR vezes 3. Então, o que significa isso? Que eu vou replicar 3 vezes a lista STR.
E aí quando eu mando imprimir a nova lista, ó, uva, maçã, abacaxi, uva, maçã, abacaxi, uva, maçã, abacaxi, 3 vezes. Então cuidado quando estiver trabalhando com lista de números, que você pode pensar, não, se eu pegar 3 vezes lista número, ele vai multiplicar os números por 3. Nada disso. Ele vai replicar a lista de números, ó. Então tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui uma função importante, você pode verificar se um elemento está presente em uma lista com o operador IN. O operador IN. O operador IN, turma, é como se fosse o pertence do conjunto. Lembra da operação pertence, não pertence? Então, um determinado elemento pertence à lista, pertence ao conjunto. Então, observem aqui, ó. Eu tenho a lista str, uva, maçã, abacaxi, lista num, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, ó, uva in str. Isso aqui vai me dar um resultado lógico, tá? Uma operação lógica. Tipo, uva pertence à lista str. Pertence, então isso é verdadeiro. Uva pertence à lista num. Não pertence, então o resultado dessa operação ela é falsa. Quando você trabalha com listas numéricas, a gente tem essas funções aqui, max, min e sum, tá? Max retorna o maior elemento da lista, min o menor elemento da lista e sum a soma dos elementos da lista. Então, como falei, só funciona para listas numéricas. Então, está aqui um exemplo. Eu tenho uma lista aqui de números reais, né, de float, 5.8, 3.3, 9.4, 6.12. Aí eu mandei imprimir, ó, max lista 1, que é o maior número da lista 1, 9.4. Min lista 1, que é o menor número da lista 1, 3.3. E sum lista 1, ele vai somar os elementos da lista 1. Então, quando ele somar 5.8 com 3.3, com 9.4, com 6.12, isso vai dar 24,62. Outra funcionalidade que você tem para trabalhar com listas é acessar uma parte da lista, uma fatia da lista, que a gente chama de slice da lista, informando qual faixa da lista você quer acessar, usando o quê? O 2 pontos, tá? Então, como que funciona isso? Ó? Vou mostrar aqui nesse exemplo. Tá aqui o meu lista 1, né? Lista 1 é o 5.8, 3.3, 9.4, 6.12. Quando eu mando imprimir lista entre colchetes, ó, 1, 2 pontos, 3, essa notação aqui, ela funciona como o range que a gente viu lá no for. Quando eu coloco 1, 2 pontos, 3, ele vai pegar o elemento de índice 1, o elemento de índice 2, ou seja, vai pegando os elementos de índice até o último índice antes desse último número aqui. Aquela notação estranha, né, que o Python usa. Então, quando eu coloco 1, 2 pontos, 3, ele vai pegar o 1 e o 2. Então, quem é o índice 1? Aqui é o 0, aqui é o 1 é o 3.3, o 2 é o 9.4. Aí ele pegou o 3.3 e o 9.4. Outra coisa que você pode usar é acessar os elementos de trás para frente. Então, quando você usa um índice -1 para acessar um elemento de uma lista, ele entende que -1 é o último elemento. Então, o elemento -1 é o último, o elemento -2 é o penúltimo, e assim sucessivamente. Então, quando eu faço aqui 2 pontos -1, o que isso vai fazer? Se eu coloco 2 pontos, só 2 pontos, não coloquei nenhum número antes, ó, tá vendo aqui? Eu coloquei 1, 2 pontos, 3. Quando eu não coloco nenhum ponto, um número antes, significa que eu estou começando do primeiro elemento, do 0. Tá? Tipo lá no range, quando eu coloco só um valor no range, ele não começa do 0. Aqui o 2 pontos também é a mesma coisa, bem parecido. Então, quando eu coloco 2 pontos -1, significa que ele vai começar no 0 e vai até o elemento que antecede o último, que é o -1. Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui. Ó. Ele começa do elemento 0, que é o 5.8, aí vai pegar o 3.3, o 9.4, ele só não vai pegar o último, que é o elemento -1. Que é o 6.12.
Já nesse outro exemplo aqui, eu coloco menos 1, 2 pontos. Aí, o que significa isso? Essa notação aqui significa que ele vai começar no elemento menos 1, aí 2 pontos, e aí quem que vem depois de 2 pontos? Quando não tem nada depois de 2 pontos, significa que ele vai até o último elemento da lista. Tá certo? Então, menos 1, 2 pontos, significa que ele vai pegar o último elemento e vai até o final da lista. Mas como eu já estou no último elemento, ele simplesmente vai me dar o 6.12. Tá? Aqui, ó, se eu pegar aqui, ó, menos 3, 2 pontos, então ele começou no antepenúltimo elemento, ó, ele vai 3 de trás para frente, né? Ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí ele pegou 3.3, 9.4, 6.12 até o final da lista. Tá? Então, menos 1 ele pega só o último. Então, isso aqui, em princípio, às vezes parece meio estranho, mas a gente acaba se acostumando com essa parte de pegar partes da lista. Isso é muito importante, a gente usa bastante, tá? E aqui, ó, agora eu usei os dois, ó. 1, 2 pontos menos 1. O que significa isso? Que eu vou pegar desde o elemento de índice 1 e vou até o elemento que antecede o último elemento. Então, ó, o elemento de índice 1 é o 3.3 e eu vou até o elemento que antecede o último. Então, eu vou até o 9.4. Tá certo? Uma coisa interessante das listas é que eu posso usar o for. A gente só viu o for até o momento para iterar, né? Como se fosse um contador. A gente usava o range. O que o range gera? Uma faixa de números e a gente itera por aqueles números. Quando a gente trabalha com listas, turma, a gente pode iterar diretamente nos elementos da lista, tá? Como que a gente faz isso? Ó, por exemplo, eu tenho aqui o meu lista 1, que eu já mostrei para vocês, é o 5.8, 3.3, 9.4, 6.12. Aí eu faço isso aqui, ó, for num em lista 1. Então, para um número que pertence à lista 1, aí como que funciona esse for? Ele vai pegando num em lista 1. Então ele vai pegando cada elemento da lista 1. E aí eu faço o que eu quiser com esse elemento. Por exemplo, estou mandando imprimir 2 vezes ele. Então, aí ele vai pegar elemento por elemento. Em algumas linguagens de programação isso é for each. Acho que em C# é for each. Significa, para cada elemento na lista, aí ele pega o elemento da lista e joga nessa variável num. Então, quem é o primeiro elemento que ele pega? Ele pega o primeiro elemento da lista e joga na variável num. Aí eu pego e trabalho com ele aqui. Então, o primeiro elemento é o 5.8. Aí eu mando imprimir 2 vezes 5.8, que é 11.6. Na próxima iteração, ele pega o segundo elemento da lista, que é o 3.3. Aí eu mando imprimir 2 vezes 3.3, 6.6. Na terceira iteração, ele pega o terceiro elemento da lista, 9.4. Aí eu imprimo 2 vezes, que dá 18.8. E aí ele pega o último elemento da lista, o 6.12, multiplica por 2, 12.24. Então, isso também a gente usa demais mesmo, e facilita. Você não precisa, que em outras linguagens de programação você tem que percorrer os índices e acessar os elementos da lista por índices. Aqui não, você já acessa direto o próprio elemento da lista. Isso aqui, turma, é uma coisa bem interessante que vem das linguagens chamadas linguagens funcionais, que é você criar novas listas com base em listas que já existem, usando o chamado list comprehension, ou compreensão de listas, que é uma notação que parece muito com aquela notação de conjuntos. Como eu estava falando, existe essa associação das listas com os conjuntos. Então vamos ver aqui uns exemplos para a gente entender como é que funciona esse list comprehension. Eu tenho aqui minha lista de números, que eu coloquei aqui os números de 1 até 10, tá? Aí eu vou mandar imprimir minha lista, números. Aí eu estou criando outra lista chamada dobro. Quem é essa lista? Ela é 2 vezes num for num em números. O que isso significa? Isso, vamos ver se vocês lembram lá de conjuntos, né? É como se fosse isso aqui, pessoal. Você tem aqui o conjunto
Você tem aqui o conjunto números. Vamos colocar aqui na notação de conjunto, né? Que é 1, 2, 9, 10, tá? Aí eu estou criando esse conjunto dobro, que é isso aqui. Ele é 2 vezes x, tal que x pertence a números. É essa notação aqui. Então, é isso que quer dizer aqui, ó. Tá vendo? Ele é 2 vezes num, tal que num pertence a números. Tá certo? Então, isso significa que para todo número em números, o meu elemento da lista é 2 vezes esse número. Então, se eu mandar imprimir, ó, peraí. Vamos lá, peraí. Tá. Então, se eu mandar imprimir esse dobro, ó, ele pega cada elemento da lista e multiplica por 2. Ó. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tá? Já essa lista pares, ela é, vou colocar aqui na anotação dos conjuntos, pares é igual a x, tal que x pertence a números, né? X pertence a números e x por cento 2 é igual a 0. Ou seja, o módulo, né, da divisão de x por 2 é 0. Ou seja, x é par. Então, é isso que significa aqui, ó. Eu vou pegar todos os números que pertencem à lista números, se o resto da divisão desse número por 2 for par. Então, aqui eu faço um filtro com esse if aqui. Então, quem são os elementos da minha lista pares? São todos os números que pertencem a números, mas que o resto da divisão é 0. O resto da divisão por 2 é 0, ou seja, ele é par. Aí ele pegou aqui, ó, tá vendo? Só o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Certo, turma? Então, é bem interessante. Dá pra gente fazer um monte de coisa com os elementos de uma lista e escrevendo pouquinha coisa, se a gente lembrar, né, dessa notação de conjuntos e fizer essa associação. Tá certo? Quais são os principais métodos aplicados à lista, tá? Então aqui eu vou só dar esse conceito aqui, tá, turma? Porque eu não vou entrar nessa parte de objeto, que aí é uma coisa mais de programação mesmo, para quem está mexendo com programação de fato. Mas métodos são funções que fazem parte de um objeto em Python. Então Python é uma linguagem orientada a objetos, tá? Isso aí é uma coisa de paradigmas de linguagem de programação, que não vem ao caso. E aí um objeto em Python, por exemplo, uma lista é um objeto. Então os objetos em Python têm atributos, né? Que são o tamanho da lista, os elementos da lista. E existem métodos, que são funções que agem sobre esses atributos. E alguns desses métodos, eles podem alterar os elementos da lista. Então, quando você aplica um método a uma lista, eu posso alterar os elementos que estão na lista, tá? E aí, como é que a gente aplica um método a uma lista? A notação é o nome da lista, ponto, o método que eu quero aplicar. É diferente da função len, por exemplo. Eu boto len lista, é uma função que eu aplico a um objeto do tipo lista. Agora o método não, é o método lista, ponto, o método que eu quero aplicar. Mas vamos ver nos exemplos que eu acho que vai ficar mais claro, tá? Então, por exemplo, o método append, ele adiciona um elemento ao final da lista. Então, como é que funciona aqui? Eu tenho aqui a minha lista, 1, 2, 3. Aí, ó, como eu falei, ó, você pega lista.append 8. O que ele vai fazer? Ele vai adicionar o elemento 8 ao final da minha lista, tá? Então, ó, quando eu executo, a minha lista era 1, 2, 3, e depois que eu executo o append 8, a lista passa a ser 1, 2, 3, 8. Eu adicionei o 8 ao final da lista. E aí eu tenho uma série de métodos para
trabalhar com a lista, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. O método insert, o que ele faz? Ele insere um elemento, por exemplo, e o append não insere? O insere, só que o append é no final da lista, não tem opção. O insert não, você escolhe em que posição da lista você quer inserir. E aí ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a posição que você quer inserir, né? E o segundo parâmetro é o elemento que você quer inserir na lista. Aí o que ele faz? Ele insere o elemento naquela posição e desloca empurra os outros elementos da lista para frente. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essa minha lista aqui, ó. Animais: cachorro, gato, papagaio. Aí eu boto animais.insert 0 peixe. O que ele vai fazer aqui? Ele vai inserir o elemento peixe na posição 0. Ou seja, na primeira posição da lista. E aí vamos ver, ó, como ele vai fazer. Ó. Então eu tinha aqui, ó, cachorro, gato, papagaio, inseri o peixe na posição 0. Ó. O peixe veio para a posição 0. Aí os demais elementos foram deslocados uma posição para frente. Tá bom? O método pop, o que ele faz? Ele remove um elemento da lista. Então, você tem duas opções de usar o método pop. Você pode passar como parâmetro nada, tá? Não passa nada como parâmetro. O que ele vai fazer? Você vai chamar lista.pop sem passar parâmetro. Aí ele vai remover o último elemento da lista. Já se você passar um número como parâmetro, essa vai ser a posição do elemento que você deseja remover. Então vamos ver aqui o exemplo de como ele funciona. Ó. Então aqui está a minha lista animais. Ó. Peixe, cachorro, gato, papagaio. Quando eu chamo aqui animais.pop sem parâmetro, ó, ele vai remover o último. Aí ó, como é que ficou a lista? Peixe, cachorro, gato. Ele removeu aqui o papagaio. Já quando eu passo um parâmetro, animais.pop 0, o que significa isso? Que eu vou remover o elemento que está no índice 0. Quem é que está no índice 0? A minha lista agora é essa, né? Peixe, cachorro, gato, e no índice 0 está o peixe. Então eu removi o peixe, ficou cachorro e gato. Para remover um elemento com base no seu valor, aí nós utilizamos o método remove. Então aqui eu estava removendo com base que no índice. Pelo índice eu removi o elemento. Agora se eu quiser escolher um elemento que está lá dentro para remover, pelo nome dele, entre aspas, né? Que é o valor que ele tem, eu chamo remove. Então aqui a minha lista. Aqui, animais, né? Agora, depois que eu usei aquele pop no slide anterior, só ficou cachorro e gato. Aí eu chamei, ó, animais.remove gato. Aí ele removeu o gato. Ele foi lá na lista, procurou o gato, tirou o gato. E aí, turma, olha o que eu tentei fazer aqui. Animais.remove peixe. Só que agora a minha lista só tem cachorro. Então, quando eu tentei remover o peixe, ele não encontra, né? Aí, ó, dá um erro. X não pertence à lista. Então, o peixe não pertence à lista. Por isso que ele não removeu. Aí dá erro. Outro método interessante. Você pode inverter a ordem dos elementos de uma lista com o método reverse. Tá? Então, eu tenho aqui uma lista de números reais, 5.2, 6.3, 1.4, 9.73, 3.52. E aí, quando eu chamo lista.reverse, olha o que vai acontecer. Ó. Aqui estava a minha lista, que eu mandei imprimir. Reverse, aí ele pega e inverte. Ó. O último elemento, 3.52, agora é o primeiro, o 9.73 é o segundo, o 1.4, o 6.3 e o 5.2. Caso os métodos da lista sejam todos do mesmo tipo de dados, ou seja, não tem aquela lista mista que eu mostrei lá no começo, você pode ordenar a lista com o método sort. Tá? Então, se eu tenho uma lista de números ou uma lista de strings, eu chamo o método sort e ele ordena para mim a lista. Então, ó, tá aqui, eu vou mandar imprimir minha lista, ó, aquela lista que eu acabei de usar, de números reais. Aí eu chamei aqui, ó, lista.sort. Aí ele ordena em ordem crescente. Tá? 1.2, 3.52, 5.2, 6.3, 9.73. Certo? Então, bem simples. E aí eu pergunto,
Como você faria para ordenar os elementos em ordem decrescente com esses métodos que a gente acabou de ver? Faça uma pausa aí, tá? Tentem resolver e aí depois voltem para ver a solução aqui, tá bom? Então, pessoal, como que eu faria para resolver isso aqui? Eu crio aqui uma lista, tá? Vou fazer aqui, ó, lista igual 5, 2, 4, 6, 1, 3, tá certo? Aí, para ordenar em ordem decrescente, o lista.sort ordena em ordem crescente. Então, eu pego, ordeno, lista.sort, e depois eu inverto, né? Porque aí vai ficar em ordem decrescente, lista.reverse. Aí vou imprimir aqui a lista agora para vocês verem. Então, tá vendo aqui minha lista? Ó. A minha lista que inicialmente era 5, 2, 4, 6, 1, 3, agora é 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá certo? Aí, turma, o método sort, todos esses métodos que a gente acabou de ver, eles alteram, né, os elementos, eles mudam a lista. Porque, voltando lá naquele exemplo lá atrás que eu falei das passagens de parâmetros, aqui é como se eu estivesse fazendo a passagem de parâmetro por referência. Lembram disso? Que eu até usei uma lista lá como exemplo. Então, quando eu passo um parâmetro por referência, ele altera os elementos da lista. Só que às vezes eu quero só visualizar uma lista ordenada. Eu não quero que ordene, eu quero manter os dados do jeito que eles estavam. Eu quero só uma visualização da lista ordenada. Aí eu tenho uma função chamada sorted, que ela vai, aí eu passo por valor, é como se eu passasse por valor os elementos. Aí ele vai, ordena, tá certo? Mas a lista permanece do jeito que estava. Então, ó, tá aqui uma nova lista 3, com aqueles mesmos elementos lá que eu usei no exemplo anterior. Aí, ó, tá vendo? Ó, sorted, aí como eu falei, ó, a diferença de função para método é que a função, eu aplico a lista, né? Eu passo a lista como parâmetro, tá? Então isso aqui é uma função, não é um método das listas. E aí, aqui eu estou mandando imprimir o sorted de nova lista 3 e aqui eu estou mandando imprimir nova lista 3 para vocês verem que a lista não mudou. Então, tá vendo? Tá aqui minha nova lista, eu mandei imprimir o sorted, ele ordenou a lista e mostrou, mas não alterou as posições lá dentro. Então, quando eu mandei imprimir o nova lista, tá aqui ela sem estar ordenada. Então, se você precisar só ter uma visualização da lista ordenada, não quer alterar a posição dos elementos lá dentro, aí você usa esse sorted aqui, tá bom? Outra função que você pode usar, outro método, né, que você pode usar em lista é contar quantas vezes um elemento aparece na lista, se ele aparece repetidas vezes. Aí você usa o método count. Então, ó, eu tenho aqui minha nova lista 2, que eu vou imprimir de novo para vocês relembrarem, ó, que é aquela que eu repliquei 3 vezes. Aí quando eu boto nova lista.count uva, aí ele vai contando quantas vezes uva aparece na lista. Ó. 1, 2, 3. Então, às vezes você tem um conjunto de dados. Então, tudo isso aqui é um preâmbulo para a gente chegar na análise de dados de fato, né? Então, você tem um conjunto de dados que quer fazer uma análise. Quantas vezes uma coisa aparece, uma coisa que você está analisando aparece, né? Numa pesquisa que você está fazendo, aparece numa coluna de uma tabela. Isso é uma coisa muito útil, né? Quando a gente faz análise de dados. Então, isso aqui resolve para você facilmente. O método index, ele retorna a posição de um elemento, determinado elemento na lista, tá? Às vezes é importante você saber em que posição ele está para fazer uma operação. Então, ó, eu vou mostrar aqui esses exemplos, ó. Aqui eu tenho a minha lista, tá? Aí eu coloquei aqui, ó. É porque eu criei uma lista lá com outro nome. Deixa eu voltar lá atrás, onde eu defini. Ó, aqui eu mudei a lista de valor e ele. Deixa eu ver onde é que eu. Pronto, essa lista aqui. Deixa eu executar de novo. Pronto, agora. Pronto, agora sim. Vamos executar aqui.
Então, tá vendo? Ó? Lista.index 5.2. Então, ó, ele vai procurar pelo elemento 5.2. Qual vai ser o índice? Ele está aqui, né, na última posição. Então, quando começa do 0, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele retorna aqui 4 para você. Aí, eu vou procurar maçã na nova lista 2. Aí, ó, 0, 1. Aí, ele retorna 1. Aí, mas maçã apareceu de novo. Aí não importa, o método index retorna a posição da primeira ocorrência, tá? Daquele elemento na lista. Então ele encontrou maçã aqui, ele para. Maçã está no índice 1, tá certo? E aqui, turma, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as tuplas, tá? Então, o que são tuplas? São objetos semelhantes às listas, com essa diferença bem aqui, que as tuplas são imutáveis. Ou seja, elas não podem ter seus valores alterados. Então, às vezes, em programação, para você tornar o seu programa mais seguro, você precisa disso, que alguns objetos não mudem de valor. Então, por exemplo, índices de um conjunto que você está trabalhando, você não pode alterar isso. Então você cria uma tupla ao invés de uma lista, porque aí você garante que ele não pode alterar o valor que está lá. Então está aqui um exemplo. Tudo dele é muito parecido com a lista. Tem o len para você saber o tamanho, acessa pelo índice, mas ele não deixa alterar o valor. Então está aqui esse exemplo. Ó. Como é que é a sintaxe da tupla? A sintaxe é a seguinte, pessoal. Em vez de colchete, é parêntese. Então eu criei aqui um par. Uma tupla, você deve olhar par ordenado. É uma tupla. Por que a gente chama tupla? Porque pode ter par ordenado, são 2, eu posso ter 3 elementos, 4 elementos, e assim sucessivamente, né? Então eu estou usando um par aqui, um 2, né? Vou mandar imprimir. Vou mandar imprimir o elemento 0, 1, e depois vou tentar alterar, para a gente ver aqui, ó. Então tá aqui, ó, do mesmo jeito que a gente fez com a lista, ó, par, aí ele imprime, 1, 2 entre parênteses. Aí quem é par índice 0? O índice 0 é o 1. No índice 1 é o 2. Aí quando eu tentei fazer aqui, ó, par índice 1 recebe 5, opa, não pode. Ó. Tupla não suporta atribuição, né? Então você não pode alterar o valor de um elemento da tupla. Então às vezes, como eu falei, aqui eu estou apresentando os conceitos, às vezes a gente acha que um conceito não faz muito sentido à primeira vista, mas quando a gente começa a trabalhar com os dados, com a programação, a gente vê a necessidade de usar determinados conceitos, determinados objetos durante a programação, tá certo? Então, pessoal, essa parte de listas era isso que eu tinha para falar, e a gente tem um exercício só sobre listas, tá bom? Lá no material. Então, façam um exercício sobre listas, tá certo? E aí, à medida que forem tendo dúvidas, é só entrar em contato, tá bom, pessoal?